imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Antes de tudo que
bravo, bravo, inspirador, belo. Sempre me fascinou cada detalhe do espetáculo da vida, as cores, o movimento, a sequência de notas e sons que se relacionam reciprocamente, de modo a formar um todo harmônico, uma linha melódica, o encontro. E o que é a vida, se não o encontro? Não é o conhecimento da humanidade sobre as coisas, baseado no encontro das noções de matéria, espaço e tempo? Civilizações antigas, babilônios, egípcios, maias, astecas, tentaram decifrar o enigma da vida. E hoje, no auge do conhecimento humano, o mais perto que chegaram foi: vida é o período que decorre entre o nascimento e a morte. E, por extensão, é o tempo de existência ou funcionamento de alguma coisa. Mas, e se eu te contasse que antes do começo da existência já havia um começo? Antes da forma, algo já estava formado. Bastou um simples encontro daquele que já era antes do início, com sua ideia daquilo que haveria de ser. E tudo então se tornou. Esse mundo passou e suas noções de tempo, espaço e matéria passaram a existir. Tempo. Grandeza física presente em todas as áreas e cadeiras científicas. Presente no passado, no presente e no futuro nunca ausente. Início, fim, alfa, ômega, registro, memória. Tempo, indispensável para qualquer criação. Mas o mundo material não existe sem mim. Matéria. Substância física. Matéria-prima de um mundo palpável. Seja sólida, líquida ou gasosa, a porta de entrada desse mundo. Quem ousaria tentar viver, se mover ou existir aqui sem um corpo material? Isso que vocês chamam de aqui, sou eu. O espaço. Vocês dois só existem por minha causa. Sem eventos onde aconteçam, onde você poderia registrar? Eu não tenho tempo a perder com esses meus papos equivocados. Nessas suas palavras, não temos espaço para esse tipo de comportamento. Aí eu vou evaporar e volto quando terminar. Tempo, espaço, matéria. Desde o princípio vocês vivem em harmonia. Por que tentar alterar isso agora? Desde o princípio. E quem é você para falar sobre tempo comigo? Eu já existia antes do começo. O Eterno me criou primeiro. Eu entrei em cena antes do mar, das fontes, das águas. Antes que as montanhas fossem esculpidas e as colinas erguidas, eu estava com ele. Eu era sua companhia. Aliás, eu vi quando ele colocou os limites, as águas. Sim, ele estabeleceu e colocou até os limites, todos. Eu estava lá. Eu ouvi quando ele disse que haja luz. Desde o princípio, o Deus Criador vem antes do tempo existir. Em meio
planetas nascem com o teu soprar. Se as estrelas te adoram, eu também posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu também. Eu também. Deus de promessas, sempre fiel, não abres a boca em vão. E quando tu falas, a vida e a ciência ao som de tua voz seguirão. E ao teu falar, há 100 milhões de seres vida traz, se formam ao fluir do teu soprar, se revelam tua glória, eu também vejo teu amor em todo teu falar. Cada céu pintado, um quadro a se criar. Se a criação te segue, eu também. Eu também. Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam alto, eu também. E se tudo existe pra te exaltar, eu também. Se o vento te obedece, eu também. Se as rochas a te clamam, eu também. Eu também. Se todas se louvam, não te bastar. 100 milhões de vezes mais eu vou Eu também. Sete dias foi o tempo utilizado para finalizar toda a criação. Tudo está em seu perfeito estado. Matéria? Você está chorando? Eu não tô chorando. Eu só tô no meu estado líquido. Olha só pra isso! Quanta perfeição! Olha esses copos! Quando se é bom em alguma coisa, não tem mesmo pra onde fugir, né? Eu, boa no que faço, não sei se tem espaço pra vocês nesse mercado, mas aonde eu chegar, eu coloco vocês lá junto comigo.
Quanta petulância! Eu não sei de onde você tirou a ideia que os corpos dos dois é trabalho seu. Foi o próprio Criador que com suas mãos os criou. Sim, sim. Mas o pó da terra é matéria. Queria que ele fizesse os dois de quê? De vento? O material usado é bom, querido. Argila ou minerais, compostos quimicamente por silicatos de magnésio ou alumínio hidratado. O mais puro barro. É oxigênio, é potássio, é carbono, é ferro, é sódio, é titânio! Você está invadindo o meu espaço. Ai, espaço. Tem quem diga que você precisa se dilatar porque você é tão pequeno, limitado, mas eu acho que você podia ser reduzido. O quê? Uhum. Olha, matéria, eu acho que você poderia evaporar. E além de tudo é ingrata, né? Aliás, quanta ingratidão, porque eu nunca vi um espaço tão... Um minuto de silêncio, matéria. Algo de errado acontecendo. O que foi? Um som. Como de um cronômetro. Eu estou em contagem regressiva. Não seja tolo. Você é o tempo. Nós viemos do Eterno, o Eterno que nos fez. Tem alguma coisa acontecendo comigo. O que foi? Matéria, você está começando a me assustar. O que foi? Eu não sei. Tem alguma coisa acontecendo na minha cabeça. Tem alguma coisa errada. Como isso é possível? O espaço entre o céu e a terra aumentou. É uma distância muito grande. Uma distância muito grande, eu não consigo achar o número para expressar. Nós precisamos chamar a senhora Sabedoria. Ela saberá o que fazer antes que seja tarde demais. Senhora Sabedoria, eu sei que a senhora está muito ocupada. Ela nunca vai te ouvir desse jeito. Senhora Sabedoria, apareça! Apareça, Senhora Sabedoria! Precisamos de você! Apareça! Sabedoria! Oh, oráculo! Com a velocidade que se aproxima da luz! Venha! Eu disse venha! Designa no âmbito da mecânica, no movimento de queda livre, direto naquilo que é perpétuo! Eu disse perpétuo! Eu sinto astênia e atáxia. Falta de coordenação motora. Perda de memória. É uma sensação de fraqueza. Tá. Ela já chegou. Desculpa, adoração espontânea, worship. Senhora Sabedoria, nós precisamos falar com a senhora. Existe algo de errado que não está certo. Um desequilíbrio, algo fora do normal. A palavra correta é desconexão. O pecado entrou no mundo e por meio dele o homem passou a conhecer a morte, que agora está regendo o seu tempo. A matéria começou a se deteriorar e realmente existe um espaço entre a criação e o Criador. Adão e Eva trocaram ouvir a voz do Senhor para ouvir a voz da serpente enganosa. Mas uma promessa foi lançada. O Eterno disse que o fruto da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. Mas então, e depois? O que acontece? Eu mostrarei a vocês. Tempo. Procure em seus registros um homem nascido em Ur dos Caldeus. Ele atende pelo nome de Abraão. Procure exatamente o dia em que ele foi chamado. E Deus disse a Abraão: saia da tua casa, da tua parentela e da casa de teu pai, e vá para um lugar onde eu te mostrarei. De ti serão benditas todas as nações. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. De ti farei uma grande nação. Aí está a promessa. De ti farei benditas todas as famílias da terra. O prometido, o enviado, o fruto da mulher, seria também o abençoador das famílias. O tempo passou e a promessa permanece. No Salmo 89, 3 e 4, podemos ver aqui, vejam, o prometido sendo mencionado mais uma vez. Tu dissestes: fiz uma aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono.
E por quanto tempo nós devemos esperar até que o Salvador venha? Há tempo. Você sempre ansioso. Aguarde. Ele virá. No tempo determinado, desde a fundação do tempo. Mas, então, onde ele nasce? Em qual direção devemos ir para achá-lo? Espaço. Há um homem que pode te ajudar. Procure o profeta Miqueias. E tu, Belém Efrata, posto por pequenas entre milhares de Judá, de ti sairá e governará Israel, desde os tempos antigos, desde os tempos eternos. Mas como saberemos quem é o prometido? Por favor, nos descreva como ele é. Matéria. Esse privilégio eu darei ao profeta Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e um princípio está sobre seus ombros. Seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim. Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o frutificar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Eu tô sentindo um peso no meu ombro. É o peso do pecado. O peso do pecado tá no meu ombro, eu tô sentindo. Estamos ficando sem tempo. A iniquidade tem se multiplicado rápido demais. Aguardem. Esperem. Ele virá. Aguardem. Vocês ouviram? Assim como no Egito Deus providenciou o cordeiro, por esse meio virá o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aguardem, ele virá. Enquanto isso, de geração após geração, todos precisam ouvir os poderosos feitos do Eterno. Vamos! Vocês ouviram. Uma geração deve contar a outra geração de tempos em tempos. E onde houver um coração com fé, que a palavra seja proclamada. Até que o prometido seja materializado diante dos nossos olhos. Muitos vão orar e querem encontrar alguém que garanta ao máximo a paz nos corações. Não há o que temer, embora o medo exista em nós, mas a fé nos faz mover montanhas com poder. Onde o milagre enfim acontecer, quando você acreditar, a esperança em ti ninguém jamais irá matar. Depende só. Se tu quiseres crer, o medo acabou, pois ele agia sempre em vão. A esperança em ti fará aos ares flutuar. Não posso explicar o que o coração de alguém sente quando encontra paz e a fé pra ir além. Pode um milagre enfim acontecer, quando você acreditar. A esperança em ti ninguém jamais
quanto tempo mais nós temos que ficar aqui? Oh, eu não sei. Talvez mais alguns séculos. Séculos? Quantos anos estamos aqui? Bom, pelos meus cálculos, há uns 400 anos, 8 meses, 17 dias, 14 segundos, 15, 16, 17... Tá, eu já entendi. A gente precisa de uma resposta. 400 anos de silêncio. Sério? Ai. Eu tô ótima. Vem cá. Vocês sabem o que uma vaca foi fazer no espaço? Ela foi encontrar com o vácuo. E tem mais uma. O que um cromossomo disse pro outro cromossomo? Ela não vai fazer isso de novo. Vai. Cromossomos felizes juntos? Olha, na verdade eu tô muito bem. Ô, Espaço, você sabe o que nós dois temos em comum com a água e o óleo? Não. Bom, a água é uma molécula polar, composta por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. O óleo é uma molécula apolar, ou seja, as ligações entre as moléculas dos ácidos graxos que o compõem são menos fortes do que as da água. Ah, é? Aham. Eu acho engraçado que sempre que a água e o óleo se misturam, o óleo fica por cima. Olha só. Vem cá. Eu vou te dar um tempo. Um tempão. Pra você parar um pouquinho e pensar no tamanho da besteira que você tá falando. Ah, senhora sabedoria, se você não vier aqui agora, eu juro. Espaço, eu estou aqui. E devo dizer que realmente vocês não se dão muito bem, né? Não mesmo, nunca suportei essa maluca. Nunca suportei a maluca. Nunca. Nenhuma possibilidade. Jamais. Suportar, aguentar, tolerar, aturar. Maluca, sem juízo, doida. Doida pra você sumir daqui, Espaço! Eu falei pra você que ela é maluca? Fica tranquilo, Espaço. Com o tempo, você se acostuma com ela. Isso é um bom conselho, tempo. Ah, isso não é possível. Só eu preocupado com tudo que está acontecendo aqui. Estamos atolados em uma nuvem de maldade e iniquidade. Há pecado em todos os lugares. Em todos os lugares há pecado. E 400 anos de puro silêncio do eterno. 400 anos e ninguém viu o Salvador rasgar os céus e nos puxar pelas mãos. Espaço, você deveria prestar mais atenção. Ela? Ela vai nos salvar? Ela não. Quem está dentro dela? Ah, só um minuto, deixa eu ver se eu entendi. Nós estamos há séculos esperando que o Salvador venha em um berço de ouro com trombetas angelicais. E você está me dizendo que ele está na barriga dessa mulher? O filho dela é o nosso Salvador? Ele é mais do que o filho dela. Ele é o próprio Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Seu nome é Yeshua. Que protuberância! É enorme, gigantesca, imensa. Será uma barriga colossal de linda. E isso não faz o menor sentido. Isso vai contra as lógicas de solução em volume. O volume? Sim, o volume, que é a capacidade do corpo armazenar uma substância. Eu sei. Deus não pode ser medido ou contido. Nenhum ser humano seria capaz de aguentar Deus dentro de si. E sem contar com as noções de tempo. Para ele existir, para ele nascer, ele precisaria se submeter à minha cronologia e estar à mercê do meu compasso. Eu preciso concordar com ele, senhora sabedoria. Eu não acho que seja uma boa ideia ele vir ao mundo desse jeito. Se vier ao mundo no corpo material, estará sujeito às minhas leis. Seu corpo material vai perecer, adoecer, acabar em algum momento. Vai dar ruim, Isso não vai dar sentido, muito vai dar ruim. muito ruim. Não Olha tem isso, como dar não certo, vai senhora dar. sabedoria. Não tem Não lógica, faz não sentido, funciona. não vai dar certo. Sim,
que vocês estão dizendo faz todo sentido se estivéssemos falando de alguém comum. Mas vocês esqueceram que estamos falando daquele que tudo criou? Ele é o Senhor do tempo, o arquiteto do espaço e modelador da matéria. Aquele que segura o mundo com a palma das suas mãos. Escolheu ser segurado pelos braços de uma moça judia. Ora, se está sendo difícil para vocês compreenderem isso, imagine como não está sendo para Maria. sei que você está com muita vergonha, sei que as pessoas estão te acusando,
Naqueles dias, Maria foi com José para Belém, cidade de Davi. Enquanto estavam lá, chegou o momento de nascer o prometido. Chegou a hora. O bebê irá nascer. Espaço. Arranjo. Um lugar. Ei, você, do pastel. Você tem um espacinho lá, ele foi sujeirinho assim. Faz nada demais. Você tem? Ei, você do eletricista ali. Eu tô ligado que você mexe umas coisinhas lá. Ele vai fazer uma tabacozinha. Tem um espacinho lá? Não. Ah, você do café. Você do café. Ele vai mexer com coisinha lá. Tem um espacinho pra ele mexer lá. As dores estão aumentando. Ela não vai conseguir segurar por muito tempo. Espaço. Arranje logo o lugar. Vocês não vão deixar o bebê nascer numa calçada qualquer, não é? Andem logo! Ei! Vocês têm um espaço para uma criança nascer. Ele deu tudo a vocês e vocês atribuem assim, de portas fechadas. Abra um espaço, o Salvador precisa nascer. O corpo dela já tá no limite! Não temos mais tempo. Nós falhamos. Eu sinto muito. Nós tentamos, mas não conseguimos dar um lugar digno para Jesus nascer. Matéria, você acha mesmo que aquele que criou todas as coisas não providenciaria também um lugar digno para o seu filho nascer? Onde está o Salvador? Me diga, onde ele está? Ele está em uma pequena manjedoura. Desde o início dos tempos, um Salvador nos foi prometido. Um homem com um poder mais forte do que esse mundo pudesse subjugar. Mais forte o bastante para refazer o elo quebrado entre Deus e os homens. E quando finalmente esse dia chega, você está me dizendo que ele não nasceu em um palácio, em um berço de ouro, com os olhos do mundo voltados sobre o dia mais importante de todos os tempos. E ao invés disso, ele está em uma manjedoura, cercado por animais e perfumado com palha. Onde há sabedoria nisso? Eu sinto muito por te frustrar. Mas foi exatamente isso que ele fez. O nosso Salvador não nasceu mesmo no mais alto do palácio restrito. Não. Sabe qual é o problema de vocês? É que a mente de vocês é só matemática racional e lógica. Mas quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem pode sequer dar um conselho para Ele? Os seus planos, os seus sonhos são muito mais elevados que os nossos. O nosso Salvador não nasceu mesmo no mais alto de uma torre restrita. Ele nasceu num lugar tão simples e acessível que até os animais poderiam estar com Ele. Porque Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. O Deus que se assenta no trono, mas ao mesmo tempo se assenta ao lado, no banco bem ao lado. E aqui está,
bem diante dos nossos olhos, o prometido, o fruto da mulher, o Salvador, o Messias, o Deus eterno, maravilhoso, conselheiro, o Deus forte e príncipe da paz. E como devo registrar esse momento? Bem, diga que o Verbo se fez. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. No mesmo espaço, vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Presos no pecado, separados da luz, era necessário resgate. Movido por misericórdia e bondade, Deus enviou seu Filho para nos libertar. Deixou a sua glória, o Verbo em carne se fez, e a humanidade recebeu o Rei. Emanuel, Deus conosco está. A estrela brilhou no céu e a criação do glória. Messias, libertador, prova de amor do grande Deus, perdão e graça, chegou, Jesus nasceu. Jesus nasceu. Ele nasceu.
naquela noite, os reis magos fizeram do céu um chão para pisar. Fizeram dele um mapa para encontrar o Salvador. No caminho, compartilhavam a experiência inacreditável de saber que eles estavam prestes a conhecer aquele que há tanto tempo eles esperavam. Levaram de presente mirra, ouro e incenso. Mas na noite do Natal, os anjos também se apresentaram para entregar ao rei que eles já conheciam há muito tempo. O presente, adoração, pois não há como conhecer Jesus de perto e não adorá-lo. Deus é eterno. Deus não está no mundo das medidas. Deus, ele é eterno e ele não está submetido às leis de tempo, espaço ou matéria. As coisas do Espírito, elas não têm medida. Diferente das coisas da criação. As coisas da criação têm medida. Deus não. Deus é Espírito. Você não mede Deus, você não mede amor, compaixão, generosidade, você não mede liberdade. Você pode até medir o valor de uma oferta, mas você não mede solidariedade, você não mede generosidade. Você pode medir a velocidade com que o carro se desloca até o aeroporto, mas você não mede a saudade de quem vai, nem de quem fica. Você pode medir em metros quadrados a área de uma casa ou de um apartamento, mas você não mede o afeto de quem divide o mesmo teto. As coisas do Espírito não têm medida. E na imensidão desse universo, na imensidão de um Deus que não tem medida, nós podemos nos ver como um grão de poeira insignificante. E das coisas insignificantes desse universo, presente, eu. E o Natal é um Deus que é eterno, que não tem medida, que não pode ser contido, que não cabe em lugar nenhum, a menos que escolha caber, como no Natal. No Natal, o Deus que não cabe escolheu caber. Ele se fez caber numa vila pequena chamada Belém. No Natal, o Deus eterno se fez caber no ventre de uma menina mulher recém-saída da puberdade. No Natal, o Deus que não cabe escolheu caber em centímetros no espaço de uma manjedoura, um berço de palha. No Natal, o Deus que não cabe escolheu e se fez caber num corpinho pouco maior do que a palma das mãos. E o Natal é isso. É Deus escolhendo e se fazendo caber em nós, para que nós pudéssemos caber nele. O Natal é Deus dizendo que as coisas que para nós são tão insignificantes,
tem lugar nele. Então, vivam um Feliz Natal, entendendo o que ele é. Saiam daqui hoje e escutem os anjos cantando que nasceu Jesus. Saiam daqui hoje e cantem que nasceu Jesus. Porque ele escolheu caber na nossa insignificância para que nós coubéssemos na sua imensidão. Feliz Natal.
Não poderia iniciar aqui diferente minha fala, a não ser dando os parabéns para todos vocês. Eles estão hoje desde as 2 da tarde aqui na igreja, ensaiando. E eles passaram basicamente a semana toda, e sem falar as semanas passadas, não é? E de mim, o mais que eu posso fazer de fato é expor a minha alegria e o espetáculo que vocês fizeram, mas a minha oração é que Deus retribua de forma generosa todo o empenho, todo o tempo que vocês colocaram nisso, não é? Todo o investimento de diversos setores e áreas, né? Parabéns para todos vocês que participaram diretamente e indiretamente, cara. De verdade, ficou maravilhoso. E aí eles colocam lá na programação, depois disso, pastor Samuel, breve reflexão. O que eu vou refletir? Eles fazem uma apresentação dessa e agora se vira, né? Então eu vou fazer um grande esforço aqui, vou tentar ser breve, para adicionar algo sobre o Natal e sobre o Evangelho que nos alcançou. E eu vou ler para vocês 1 João, capítulo 1, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos, tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado e nós ouvimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Geralmente no Natal, nós nos fixamos no acontecimento, no fato, não é? No nascimento. Mas eu queria hoje me focar no significado, ou seja, na consequência desse nascimento. E eu vou compartilhar com vocês 3 significados do Natal, de forma bem prática. O primeiro significado do Natal é que nós somos salvos pela graça. Tem algo que eu sempre, quando tenho oportunidade, eu falo, porque é uma característica do cristianismo que o difere de toda e qualquer outra religião ou sistema religioso que nós conhecemos. Qualquer outra religião ou sistema religioso, você tem uma divindade, um deus ou deuses, e para que você acesse esse Deus e receba um favor, você tem que ter contato com um intermediador, ou seja, alguém que vai te ligar a esse Deus. Alguém que vai fazer o leve e trás. Um profeta, um santo, um médium, enfim. Você precisa de um intermediador. Esse intermediador, ele é o caminho, não é? Ele sabe o caminho até a divindade, para que você possa receber aquilo que você deseja. Só que você não vai receber o que você deseja fácil assim, porque esse intermediador, ele vai dizer aquilo que você precisa fazer, o que você precisa ter, ou o que você precisa pagar, para aí então, talvez, você receber alguma das promessas, algum dos favores dessa divindade.
Quando nós olhamos para o Evangelho, nós temos o contrário disso. Nós temos um Deus que se apresenta como o caminho. Ou seja, nós não precisamos de um intermediador. Você não precisa de um pastor. Você não precisa de um profeta. Você não precisa de um santo. Você não precisa de ninguém. O caminho está disponível para você, para todos que quiserem. E este Deus que é o caminho e a vida, Ele oferece o seu favor, e o maior deles, a salvação, de graça e pela graça. Ou seja, aqueles que desejam o favor de Deus não dependem de outra pessoa para falarem com Deus em seu lugar, e além disso, você não precisa fazer nada para ter acesso ao favor imerecido que é a graça, a salvação. Então, diferente do que nós vemos por aí, onde nós temos deuses com suas promessas e você tem que fazer do mundo e o fundo, das tripas e o coração, para talvez conseguir algo desse Deus, Jesus se apresenta fazendo aquilo que você não poderia fazer e te entregando de graça aquilo que você nunca conseguiria ter. Ele não é um Deus que fez uma promessa para que, de acordo com o teu mérito ou capacidade, você acesse, mas Ele é um Deus que fez tudo que você não conseguiria fazer para que hoje você tivesse acesso ao favor. E de graça, sem rituais, sem pagamentos, sem intermediários. Ele é o caminho e Ele é a vida. Jesus é o próprio Deus que desceu, salvando nossas vidas. E todos nós temos acesso a isso. Ele não fez uma promessa que vai se cumprir. Ele cumpriu o que ele prometeu. E mediante aquilo que ele fez, nós podemos responder a isso, recebendo um favor de graça. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. Ele é a própria vida. Nós ouvimos e vimos com nossos próprios olhos, nós tocamos com as nossas próprias mãos. Aqui, esse linguajar para essa cultura, ele não está apenas relatando o que ele viu, ele está fazendo um depoimento, é como se ele estivesse jurando. Jesus não é uma lenda, ele não foi apenas um homem, ele não foi apenas um profeta, ele não foi um ótimo professor, ele é o próprio Deus, ele é a própria vida. Preste atenção, se o Natal for uma lenda, se o nascimento deste homem foi apenas mais um nascimento, e não foi o nascimento de um Deus, do verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas, isso é uma péssima notícia para você. Isso é uma péssima notícia para toda a humanidade. Por quê? Porque se Ele não é o Criador, se Ele não é o próprio Deus nascendo, nós somos órfãos cósmicos. Significa que, dentro das perguntas que nós, humanos, fazemos, quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos, as respostas para essas perguntas, quando você tira Deus da equação, são terríveis e são tenebrosas. Porque você vai ter que se contentar com a verdade que você é o subproduto acidental da natureza. Você está nesta vida por um acaso, e como um acaso, um acidente cósmico, não há razão para que a tua vida exista, não há um propósito final pelo qual você nasceu aqui. Tudo que te espera é a morte, e entre teu nascimento e a única certeza que é a morte, não existe algo pelo qual vale a pena ser vivido. Porque afinal você é um acaso. Não era para você estar aqui. Se o Natal é uma lenda,
Você está por sua própria conta, dê seu jeito, se vire, mas tudo que você leva daqui é a morte, porque não há propósito pelo qual vale a pena viver. Não há sentido. Você morreu, acabou. A tua vida não tem grandes propósitos. Tudo que você faz nasce com você, morre com você. Tudo se resume aos poucos anos que nós temos aqui. Ou seja, se o Natal é uma lenda, isso é uma péssima notícia. Porque a nossa vida não tem sentido nenhum. E é estranho, não é? Porque se nós estamos aqui e uma das coisas que nós tentamos responder é qual é o sentido da minha vida ou qual o propósito pelo qual eu vivo, sem Deus eu te respondo, a tua vida não tem sentido nenhum. E não existe propósito nenhum pelo qual vale a pena ser vivido. Você nasceu e você vai morrer sem grandes propósitos, sem grandes acontecimentos. Simples assim, você é acaso, você é fruto de um acidente. Agora, se a Bíblia, como palavra de Deus e como um documento histórico, se as testemunhas oculares que morreram relatando e morreram pelo que relataram estiverem certo, e nós cremos que eles estão dizendo a verdade, você deve saber hoje que este homem que nasceu é Deus, e todo aquele que nele crê não irá perecer, mas terá a vida eterna. A vida para nós não terá um fim. E muito além disso, a nossa vida aqui não é vazia de propósito, ela ganha um sentido. Porque ela não termina. E se Ele é Deus e nos criou, tudo que é criado com uma finalidade. Ou seja, a tua vida tem finalidade. Você não é acaso, você não é acidente. O lugar que você nasceu não foi por acaso. As cores dos seus olhos não é um acidente. O formato do seu rosto não foi um jogar de dados. Você foi criado, você foi planejado, você foi desenhado. E ainda no ventre da tua mãe, Deus lhe chamava pelo nome para o propósito ao qual você foi designado em vida. E no término desta vida, nós nos lançamos para a eternidade. E uma vez que nós cremos no Natal, você entregando a sua vida a este Deus, você é salvo pelo favor imerecido. E finalmente você poderá encontrar descanso para a sua vida. Você já viu uma criança, ou então você foi essa criança que na piscina você está tentando colocar uma bola ou uma boia embaixo de você, e você briga com a bola, e a bola sai por trás, e de repente sai pelo lado, e quando você parece que conseguiu estabilizar, a bola sai e bate na tua cara. Agostinho, ele tem uma frase, eu vou parafrasear porque talvez eu não lembre ela certinha, mas o Senhor nos fizestes para ti, e enquanto o nosso coração não o encontrar, não haverá descanso para nós. Enquanto nós não estivermos em Deus, encontrar Deus, nós seremos como essa bola, desesperada, tentando encontrar o seu lugar. Desesperada, tentando se encaixar e fazer aquilo o qual não foi criada e não foi chamada a fazer. Mas você já viu quando a bola escapa? A serenidade dela na superfície, a calma. Finalmente ela encontrou o motivo pelo qual ela foi criada, para estar na superfície, não abaixo. Este é o nosso coração, quando finalmente encontra Deus, o motivo pelo qual nós somos criados. Serenidade, paz, alegria, confiança. Não mais desespero, não mais tentando se colocar em um lugar que não é nosso, não tentando mais se moldar em um formato que não fomos chamados a se moldar. Sem Deus, o que nos resta é desespero, porque a morte é a única realidade. Então o Natal significa salvação, salvação pela graça. O Natal também significa que nós podemos nos relacionar com Deus.
Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos, ouvimos, para que tenham comunhão conosco, e nossa comunhão é com o Pai, é com o Filho, com Jesus Cristo. O Natal não se resume apenas a crer que existe um Deus, mas significa que este Deus atravessou galáxias e todos os obstáculos. Ele quebrou, como nós vemos aqui, a lei da física, ele quebrou a ordem do espaço, ele quebrou a matéria para estar em comunhão conosco, para se relacionar conosco. Imagine um peixe num aquário. O peixe não tem a mínima capacidade de entender que existe todo um universo fora do aquário. É demais para ele. Muito menos, então, ele conseguiria compreender que existe um ser humano que o alimenta e cuida dele, e que de alguma forma está se relacionando com ele. Talvez o peixe possa, perceber que existe um lado de fora desse seu universo que é o aquário. Porque às vezes algumas coisas simplesmente acontecem dentro do aquário e ele não consegue entender o porquê, mas compreender jamais. Nós vivemos nesse universo, neste aquário. Qual seria a única forma de sabermos que existe um ser poderoso que cuida e que quer se relacionar conosco? Somente se esse ser poderoso decidisse enviar informações para dentro do nosso aquário. Isso se chama Antigo Testamento. O Antigo Testamento na tua Bíblia é quando Deus começa a soltar fragmentos de informações dentro do nosso aquário, dizendo: ei, eu estou aqui, existe algo fora do universo de vocês, e eu estou aqui querendo me relacionar com vocês. Mas os homens então souberam que existe um Deus, mas eles não conheceram esse Deus. Por quê? Porque Deus não cabe dentro de um aquário. Deus não cabe dentro do nosso universo. A única forma, então, é se Deus desse um jeito de entrar dentro do nosso universo e falar a nossa língua. Ser como um de nós. Se relacionar com a humanidade. Isto é o Novo Testamento. Deus veio em formato humano, se fez pequeno para caber dentro deste universo, para caber dentro de um corpo, pois era a única forma da humanidade conseguir conhecê-lo. A Bíblia fala que Deus é incomparável, é infinitamente maior, infinitamente além do que nós podemos imaginar. Onde já se viu 3 que são um? Eu não consigo entender isso. Claro que não, ele é infinitamente maior que nós. Aliás, a própria ideia de que 3 pode ser um, nem poderia ser cogitada se ele mesmo não trouxesse essa ideia, porque dentro da nossa realidade é impossível. Maravilhoso, ele se mostra como alguém realmente além das nossas leis. Por quê? Porque ele as criou, e significa que ele não está preso, como disse, no espaço, no tempo e na matéria. E uma vez ele não estando preso, ele decidiu caber onde não cabia. E João está falando: ei, nós vimos, ele veio em formato humano, nós tocamos, nós conhecemos, nós ouvimos, e eu afirmo, ele quer se relacionar conosco. Tenta olhar para o sol. Vai queimar sua retina. Você precisa de um filtro, não é? Para olhar para o sol. A Bíblia fala que, Deus fala na Bíblia, melhor dizendo, é impossível vocês olharem para mim, ou terem um vislumbre de mim, vocês não teriam a condição de sobreviver após isso. Então o que Deus faz? Ele manda um filtro, ou seja, Jesus, em formato humano, e ele é o filtro. Olhando para Jesus nós vemos Deus, olhando para Jesus nós vemos os atributos de Deus, olhamos para Jesus nós entendemos, Deus se fez homem, e ele quer se relacionar conosco. Existe um universo fora do nosso aquário. Existe alguém que cuida de nós. Existe alguém que se relaciona com nós. E este alguém entrou na nossa insignificância por amor. Veja, Deus abriu mão da sua glória, se reduziu a caber em um corpo feito de pó para chegar até você. Ele fez o impossível.
E o que Ele espera não é apenas que você creia que Ele existe, mas que você faça o que for preciso para mudar a sua vida e chegar perto dele agora. Natal significa relacionamento com Deus. E por último, Natal significa alegria. Pastor Timothy Keller, ele diz que ele comprou uma casa maravilhosa, porém tinha um cômodo embaixo, um sótão. E que chovendo ou não, aquele lugar sempre estava molhado, fresco e úmido. Um vizinho que morava ali há muitas décadas disse: olha, existe um lençol freático embaixo da sua casa, existe um rio aí embaixo. Então não importa se o tempo está seco, não importa se não chove há anos, não importa as circunstâncias aqui fora, aí sempre é fresco, é molhado. Se você crê esta noite em tudo que a Bíblia diz, tudo que a Bíblia nos ensina, e você tem buscado essa verdade, você tem a oportunidade de experimentar deste rio subterrâneo. O rio de água viva que flui diretamente de Deus em nós, o rio da alegria. Independente das circunstâncias ao nosso redor, independente se faz sol ou se faz chuva, o nosso rio sempre está lá. A alegria sempre está presente. A tranquilidade de que Deus está conosco, cuidando de nós, é sempre presente. Antes de Jesus se tornar um homem, havia uma grande separação entre nós e Deus. É como se essas águas não pudessem nos tocar. A partir do momento que Deus se tornou homem, Natal, é como se essas paredes se estourassem e esse rio de Deus pudesse tocar a nossa realidade. E agora nós podemos nos molharmos, se molharmos ou nos afundarmos nesse rio e poder experimentar Deus aqui, agora. Natal para nós significa que somos salvos, não por mérito, mas pela graça. Significa que nós podemos nos relacionar com Deus sem pagar, sem intermediários, sem favores. E significa alegria. Alegria. Não importa o que aconteça, Jesus nasceu. Não importa para onde vai a vida, Jesus nasceu. Eu sei o meu final, por isso eu descanso. Eu quero terminar esse momento fazendo uma oração, e então nós vamos dar um rápido recado e depois despedir vocês. Mas nesta oração, enquanto eu oro, se você está em Cristo e descansando em Cristo, se os rios de águas vivas ele já jorra dentro de você, glória a Deus por isso, apenas agradeça a Deus, cresça em maturidade em Deus e busque conhecê-lo mais. Mas se você anda longe de Deus, tem se negado a se relacionar com Deus, se você tem buscado propósito ou sentido na sua vida e você busca isso no seu trabalho, nos seus relacionamentos, você já viveu tempo suficiente para perceber que o propósito da vida não pode ser encontrado nessas coisas. Hoje abre-se uma janela de oportunidade para que você possa orar a Deus e dizer: Deus, eu creio que o Senhor nasceu, eu creio que Deus se fez homem, eu creio que eu sou salvo, e eu creio que o Senhor quer se relacionar comigo, e eu desejo viver essa alegria na minha vida. Amém?